Olá, eu sou a Maria Alice, sou professora, formadora e uma das autoras do material Agora Vou Ler, que será usado neste projeto de recuperação da aprendizagem das crianças do segundo ano do estado do Rio Grande do Sul. Vocês receberão, a partir desta semana, vídeos como este que vão falar sobre o plano de trabalho com o material ao longo da semana com as crianças. Mas este aqui é um vídeo inaugural. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês um pouco do material e, para isso, vamos ler este documento, o índice de ícones, que vai trazer um pouquinho mais detalhado como que é o trabalho e qual é a intencionalidade pedagógica de cada atividade do material. Então vamos começar. Como que a gente inicia a semana? Nós iniciamos apresentando fonemas para as crianças. E o que são fonemas? São os sons da nossa fala que têm uma relação com uma escrita, com uma grafia, uma letra ou um par de letras, né? Um dígrafo que também representa um único som da nossa fala. A gente, neste trabalho, vai apresentar mais de um fonema por semana para as crianças. Então, as crianças que já conhecem aquele fonema vão estar fazendo aí uma revisão, e as crianças que ainda não conhecem aquela relação entre som e letra vão ter a oportunidade de recuperar essa aprendizagem com esse material. Então, ele é estruturado dessa maneira, apresentando poucas letras, poucos fonemas por semana, e ao longo de 12 semanas, nós vamos resgatar todos os sons da nossa fala e fazer a relação de todos esses sons com as letras corretas. Então, vamos começar. A primeira atividade da semana é essa que está aparecendo aí. Agora vou ouvir e aprender. É uma atividade exclusivamente oral. Esta é uma atividade de oralidade. Por meio da leitura realizada pelo professor, da conversa sobre o texto e da nomeação de imagens, a criança desenvolverá a atenção aos sons da fala, ampliará o seu vocabulário e identificará os fonemas que serão estudados ao longo da semana. Essa percepção facilitará a aprendizagem das relações entre os fonemas e os grafemas e o desenvolvimento da leitura. Então, agora eu vou mostrar para vocês que atividade é essa. Essa aqui é uma página do material do aluno. Então, olha lá, temos um trava-língua. Esse trava-língua, ele é ou de alguma grande autora da literatura brasileira ou da tradição oral brasileira também. Então, neste caso, nós estamos apresentando os fonemas das letras V e M. O fonema da letra V vai aparecer no trava-língua e o fonema da letra M vai aparecer nas imagens. Isso se repete ao longo de todas as semanas. Alguns fonemas são trabalhados no trava-língua e outros fonemas são trabalhados na imagem. Importante falar que nesse momento também o plano de aula do professor vai trazer uma série de atividades de consciência fonológica que estão organizadas em progressão de dificuldade. Então, no começo do projeto serão atividades um pouco mais simples que progressivamente vão ficando mais complexas. Vamos agora para a segunda atividade. Agora eu vou relacionar as letras aos seus sons. Então, depois de ouvir atentamente os fonemas trabalhados na atividade oral anterior, ou seja, o trava-língua e as imagens, a criança vai relacionar esses sons às letras que os representam. Assim, ela vai compreender que aquelas letras representam o quê? Sons da sua fala. Isso é o que vai fortalecer essa relação entre fonema e grafema. Vamos voltar para o material do aluno. É essa atividade de cima aqui, essa cor de rosinha. Estão vendo? Está aparecendo a letra em maiúscula e em minúscula. Então, o que a professora vai fazer na sala de aula? Olha só essa letra aqui do lado esquerdo, a letra M. O nome dela é M. O som dela é esse aqui, ó. Lembra que a gente ouviu esse som? Nas imagens, macaco, meia, milho. E a criança vai fazendo o quê? Vai relacionando esse som das palavras que ela conhece com essa grafia. A mesma coisa para a letra do trava-língua. Então, essa letra se chama V, mas o som dela é V, igual em
ave, viúva. Então, a professora vai fazendo essa relação entre aquele som da fala e aquela letra. Próxima atividade, vamos ler o índice. Agora eu vou ler sílabas a partir das letras e os seus sons. Então, o que que é importante? Essa é uma atividade onde a gente não fala nome de letra, a gente faz som de letra. Vamos ver o que está escrito aqui no índice. Após compreender que as letras representam os sons da fala, a criança vai unir fonemas das consoantes com as vogais e vai formar as sílabas. Os pontos e o pontilhado embaixo das letras auxiliam a criança a acompanhar visualmente e com o dedo a união dos sons, favorecendo a fusão dos fonemas e a leitura das sílabas. Vou voltar para o material do aluno. Então, podem ver que aqui as sílabas, elas não são apresentadas na ordem alfabética. Então, as crianças não vão ter ali mamemimomu. Por quê? Porque elas podem decorar isso. A gente quer que efetivamente as crianças unam os sons. Então, embaixo da letra M tem uma bolinha. O que que a criança vai fazer? E o professor também, né? Isso tudo está bem detalhado no plano de aula. Vai colocar o dedo aqui nessa bolinha e vai fazer vai esticar até chegar à vogal, que tem som de O. O que que vai formar? Mo. Então, da onde vem a sílaba mo? Ela não vem de M com O da mo, ela vem do som mo. E a criança vai fazer o som enquanto vai fazer a leitura. E dessa maneira, ela vai compreender da onde vem a sílaba, vem da união de fonemas, de sons. Agora, passando para a próxima atividade, vou aqui no índice de ícones. Agora eu vou ler palavras a partir das letras e os seus sons. O que que a gente vai fazer nessa atividade? Nós vamos mostrar para a criança como que ela lê uma palavra fazendo a fusão de fonemas, ou seja, fazendo o som de cada letra e unindo esses sons. Vamos ver o que está escrito. Agora que aprendeu a ler sílabas, que é essa estrutura menorzinha, a criança irá unir os sons das letras para ler palavras. Os pontos e o pontilhado continuam auxiliando a acompanhar visualmente e com o dedo a união dos sons durante a leitura. Inicialmente, o professor demonstra como realizar a leitura e depois os estudantes praticam de forma progressiva, fortalecendo a decodificação e tornando a leitura de palavras cada vez mais precisa e automática. Então, como que nós vamos trabalhar com essa atividade aqui? Novamente, nós temos as bolinhas embaixo da letra, né? Então, a criança vai percebendo que cada letra faz um som e nós vamos unindo esses sons, né? Prolongando, enfatizando e unindo. Uma. Um pouquinho mais rápido. Uma. E a criança vai ler a palavra uma, sempre fazendo a relação de um som com uma grafia. E isso vai acontecer para todas as palavras. Vamos voltar aqui? Agora vamos para a próxima atividade, que se chama Agora eu vou ler palavras a partir das sílabas e dos seus sons. Olha que interessante. Agora que a criança já consegue ler palavras, a criança vai realizar a leitura progressiva por meio da união, da fusão de sílabas. Então, ela já entendeu como uma sílaba se forma. Agora, essa estrutura de sílaba vai ser usada na leitura de palavras. A gente vai ganhar velocidade nessa leitura de palavras. Então, a cada linha da pirâmide, uma nova sílaba é acrescentada até formar a palavra completa. Essa organização, ela vai facilitar o reconhecimento progressivo das palavras, vai favorecer a precisão de leitura, que é muito importante para a criança adquirir fluência no futuro, vai favorecer também a automaticidade e também, né, vai aí garantir que essa criança consiga desenvolver a fluência leitora, ela vai ler palavras cada vez melhor. Então vamos lá. Essa aqui é a atividade. Então percebam
que é como se realmente ela tivesse organizada em uma pirâmide, e em cada linha da pirâmide vão aparecendo sílabas novas. A criança vai ler então amou, amou, vó, vovó, vovó. Então, isso vai acontecendo progressivamente. Eu estou mostrando aqui para vocês a semana 1, por isso que as palavras ainda são pequenininhas, mas progressivamente essas palavras vão aumentando em quantidade de sílabas e também, em determinado momento, começa a aparecer uma linha nessa tabela com pseudo-palavras. Então, agora a gente vai continuar aqui na leitura dos nossos ícones. A próxima atividade é agora eu vou ler frases. Então, olha que interessante. A criança primeiro ouviu o som, depois ela relacionou esse som com uma letra, com uma grafia, com um grafema. Depois ela leu sílaba, depois de sílaba ela leu palavra, depois ela leu palavra a partir de sílaba. Quando essa estrutura da palavra já ganhou consistência, a criança vai fazer o quê? Ler frases. Então, agora que a criança já consegue ler palavras, ela vai passar a ler frases utilizando diferentes estratégias de apoio à fluência. Então, a gente sempre está mirando na fluência leitora, numa decodificação cada vez mais precisa, cada vez mais automática, com um ritmo melhor e com uma entonação também progressivamente melhor a cada atividade, a cada semana. Para isso, a criança vai ter o apoio de algumas estratégias, que são elas: a leitura em pirâmide, a leitura com ponto e seta e a leitura com emoji. Essas estratégias, elas vão ajudar a desenvolver precisão, automaticidade e expressividade, né? Aí o tripé da fluência. E elas vão favorecer uma leitura cada vez mais fluente, o que vai contribuir para a compreensão dos textos. Então, professor, professora, quando vocês estiverem utilizando o plano de aula para usar este material, vocês vão ver que o tempo todo vão ter muitas atividades de consciência fonológica para a criança ganhar, né, essa habilidade de compreender os sons da sua fala e relacioná-los com as letras, e também muitas atividades para promover a compreensão, porque a criança precisa ler e compreender aquilo que ela está lendo. Então, agora a gente vai lá para o material do aluno. Então, essa aqui agora é a página das frases. Então, olha que legal. Novamente aqui, a gente consegue ver a progressão da pirâmide. Então, em cada linha da pirâmide vai entrando uma palavra nova. Essa é uma atividade realmente muito potente para ajudar as crianças a melhorar a decodificação. Então, primeiro a professora faz, né, faz a leitura, depois ela faz a leitura junto com os alunos, e os alunos depois vão ler essas frases sozinhos. Então, Vivi ouviu a, Vivi ouviu a ave, Vivi ouviu a ave e, Vivi ouviu a ave e amou. Então, progressivamente, a criança vai lendo uma frase cada vez maior. Olha que interessante, ao longo de toda esta unidade 1, dessa semana 1, tudo que está escrito aqui, seja palavra, seja frase, vai estar escrito apenas com M, V, que são as consoantes trabalhadas, e as 5 vogais. Apenas isso. Por quê? Porque a gente está reforçando essa relação, essa aprendizagem das crianças, daquelas letras com aqueles sons, né? Então, ela vai adquirindo bastante precisão de leitura quando a gente vem com essa apresentação progressiva. Vamos agora para a próxima atividade. A próxima atividade é essa que nós chamamos de ponto e seta. Lá no plano de aula vai estar uma brincadeira que a gente gosta de fazer com as crianças nesse momento, que é uma relação dessa atividade com a fábula a tartaruga e a lebre. Os pontos são a tartaruga e a seta é a lebre. Então, como tartaruga, com calma, buscando a precisão, com a seta um pouco mais rápido, mais parecido com a nossa fala normal, como a lebre. Então, primeiro a gente lê devagar, depois a gente lê um pouco mais rápido a mesma frase. A leitura repetida é uma estratégia muito potente
para contribuir com a fluência das crianças. A última atividade é a atividade que nós chamamos de leitura com apoio de emoji. Então, o que vai acontecer nessa atividade? Vou até voltar aqui para o índice. Quando as crianças se depararem com esse emoji com um sorrisinho, é um emoji que tem uma relação com o ponto final. Ele indica que a frase deve ser lida com uma entonação de afirmação, de uma forma tranquila, natural. Quando tem o emoji pensando, vai ter relação com o ponto de interrogação. Indica que a frase deve ser lida com uma entonação de pergunta. Então a criança vai ler a mesma frase, mas ela vai ter que mudar a entonação dela demonstrando curiosidade, dúvida. Se o emoji tiver surpreso, né? Daí tem uma relação com o ponto de exclamação. Indica que a frase deve ser lida com uma entonação de surpresa, de entusiasmo ou com mais emoção. Então, agora eu vou voltar aqui para o material do aluno. A mesma frase é lida de 3 diferentes maneiras. Então, a ave voa, a ave voa, a ave voa. Então a criança vai aprendendo, né, a modular a leitura dela, modular a expressividade, a prosódia durante a leitura, e isso também vai contribuir em muito para que a criança consiga entender aquilo que ela lê. Vamos continuar agora na leitura do índice. Agora a gente vai para as atividades das crianças que estão na etapa 3. Então, as crianças que estão na etapa 3, elas vão ler palavras, frases e textos com todos os fonemas. Então, enquanto as crianças da etapa 1 e 2 estão lendo palavras e frases que têm apenas os fonemas apresentados até aquela semana, as crianças da etapa 3 não têm essa estrutura. Elas vão ler sempre palavras, frases e texto com todos os fonemas, com todas as letras que existem no português. Então, a primeira atividade das crianças da etapa 3 é essa aqui. Agora eu vou ler com atenção cada palavra. Nessa atividade, a criança vai ler primeiro um conjunto de 5 palavras. E logo abaixo dessas 5 palavras vai ter uma frase que ela foi construída com essas 5 palavras. Ou seja, a criança vai ler com calma, com precisão aquelas palavras, e na hora que ela for ler a frase, ela já conhece aquelas palavras, ela vai entender também um pouco melhor. A leitura das palavras vai favorecer a precisão, enquanto a leitura da frase vai contribuir para o desenvolvimento da velocidade, da automaticidade, da fluência. As palavras e frases trabalhadas nessa atividade, isso aqui é muito legal, vão aparecer novamente no texto que vai chegar daqui a pouquinho. Então, já vai preparar a criança para essa leitura com bastante compreensão. Então, vou mostrar para vocês aqui o material do aluno. Então, olha lá. As crianças da etapa 3, né, todas as atividades delas serão dentro de uma temática. Então, aqui nessa semana 1, a temática é infância. Percebam que tem aqui 5 palavras: adoro, escola, aprender, brincar e melhor. Logo abaixo, na frase, vão aparecer as 5 palavras. Eu adoro ir para a escola e aprender, mas brincar é a melhor parte. Então, aqui nas molduras vão estar as palavras, né, as palavras mais complexas para garantir aqui essa leitura de frase um pouco mais tranquila para essas crianças que já estão lendo com maior fluência, com uma decodificação mais estruturada, que são as crianças da etapa 3. Vamos voltar agora para a próxima atividade. Vai ser, agora eu vou ler frases com atenção à velocidade. É parecida com aquela atividade do ponto e seta lá que as crianças da etapa 1 e 2 fizeram. Então, olha lá, também baseada na fábula A Lebre e a Tartaruga, nesta atividade, a criança lê a mesma frase de 2 maneiras. Primeiro com calma e precisão, como a tartaruga, e depois com ritmo e automaticidade, como uma lebre. Essa prática ajuda a desenvolver a fluência leitora sem perder a atenção à leitura correta das palavras. As frases dessa atividade também serão retomadas no texto
que vai aparecer agora na sequência, permitindo que a criança leia com mais segurança, fluência e compreensão. Então, depois que a criança fez, né, essa leitura aqui das palavras e frases, ela vai fazer essa atividade, olha lá, com uma tartaruguinha. Ser criança é bom demais. Um pouco mais rápido. Ser criança é bom demais. Então, novamente, ela vai ler 2 vezes a mesma frase. É uma leitura repetida, primeiro com mais calma, com mais precisão, e depois com um pouco mais de ritmo. Próxima atividade é o texto. E esse texto ele foi composto com palavras e frases tiradas dessas 2 atividades anteriores. Então, olha lá. Nessa atividade, a criança realizará a leitura de um texto com aproximadamente 60 palavras. Ele é composto por palavras e frases já trabalhadas nas atividades anteriores. Como o vocabulário e as estruturas do texto já são um pouco mais familiares, a criança vai conseguir concentrar o esforço dela no desenvolvimento dessa leitura mais fluente. Com a prática e a releitura é sempre muito importante para desenvolver a fluência. Espera-se que progressivamente a criança que está aqui na etapa 3 realize a leitura do texto com maior fluência, aproximando-se à métrica, né, a essa marca que nós estamos buscando de 60 palavras por minuto. Então, nós gostaríamos, né, nós vamos trabalhar com as crianças aí da etapa 3 para que quando elas estiverem lendo o texto aqui desta atividade, que elas consigam ler esse texto em 1 minuto. Por quê? Porque esse texto tem 60 palavras. Se nós buscamos essa métrica de 60 palavras por minuto, uma vez que a criança consiga ler um texto, esse texto desse bloco em 1 minuto, ela alcançou essa métrica que nós estamos buscando. Bom, então agora vamos continuar aqui. A próxima atividade é a atividade Agora eu vou ler textos de diferentes gêneros. Neste bloco, é o último bloco aí do grupo 3, a criança vai realizar a leitura de textos, né, de diferentes gêneros, como diálogo, bilhete, piada, conversa digital, né, que é aquela conversa por aplicativo de mensagem, anúncio e diário. A diversidade de gêneros vai permitir desenvolver a expressividade, a prosódia, adequar a entonação às características de cada texto e também a ampliar a compreensão leitora. Então, é importante falar que os gêneros que são trazidos aqui nesse bloco foram cuidadosamente escolhidos para favorecer uma leitura com bastante expressividade. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Nessa primeira semana, a gente vai trabalhar com um diálogo. Por que o diálogo? Porque uma criança faz uma pergunta, a outra traz uma resposta, e a entonação da pergunta e da resposta, ela é diferente. Vamos agora dar uma corridinha aqui no material. Ó, a semana 2 também vai ser um diálogo. Na semana 3 já vai mudar. Olha lá, o próximo gênero vai ser o bilhete. Então, o bilhete, ele também vai ter uma entonação diferente. Por quê? Ou vai ser um bilhete pedindo desculpa, ou vai ser um bilhete fazendo um convite. Nós também teremos, vamos ver aqui a próxima semana o que que tem. Piada, a criança tem que aprender a fazer pausas específicas ali no momento da piada. Depois de piada, vem um gênero que eu acho muito legal, que eu vou falar. Olha, tem a conversa de aplicativo de mensagem, né, que ela também tem um ritmo diferente, mas ela é muito contemporânea às crianças, então é muito interessante a gente trabalhar esse gênero com eles. Temos aqui, ó, esse que eu acho muito bacana, que é o anúncio, que também tem aí uma prosódia toda própria, né? Olha a qualidade aqui, freguesia, verdura fresquinha, direto da horta. Ou seja, nós estamos trabalhando, apresentando para as crianças o quê? Que
Conforme eu leio, conforme a minha leitura muda, conforme essa melodia muda, a intencionalidade daquele texto também está sendo modificada, né? Então, quando eu falo assim, anunciando um produto, é porque eu estou querendo vender. Quando eu falo, puxa, me desculpa, eu não devia ter feito isso, a minha entonação é completamente diferente. E tudo isso vai favorecer e muito que a criança compreenda aquilo que ela está lendo. Importantíssimo falar, principalmente, né, aqui nesses textos que estão trabalhando com essa expressividade muito marcada. As crianças sempre vão precisar aí do apoio da leitura modelo do professor. Então, o professor vai fazer sempre essa leitura muito marcada, muito bem demonstrada para a criança. Depois, ela vai ler junto com as crianças, para que eles tenham referência de como fazer essa leitura sozinhos depois. Bom, queria falar que foi um prazer apresentar o material para vocês. Vamos nos ver ainda em vários vídeos. Desejo um ótimo trabalho a todos e até mais.